Está começando mais um programa que você não pode perder. Hoje nós vamos falar sobre traumas de infância, ressignificação, superação. Nós vamos falar até de coisas que aconteceram durante a sua gestação e pode estar te impactando. E como nós vamos superar tudo isso. Está começando mais um Sintonize com você. Hoje nós vamos conversar com a doutora Vivian Fávero. Só que antes disso, aqui do meu lado, nós temos a Bárbara. Temos quem? Temos a Bárbara. Eu diria que nenhum programa a gente pode perder. Nenhum? Nem esse, nem nenhum. E aquele outro que vai sair a semana que vem? Programas fantásticos. Pessoal, lembrem de compartilhar, de encaminhar para as pessoas aqui. A gente está prestando também um serviço para a saúde, para a gente se sintonizar. Toda a escolha de todos os convidados é feito com muito carinho, trazendo exatamente aquelas informações que a gente sente que esse momento de grandes transições que a gente está vivendo, né, Marco, Sim. são totalmente necessárias. Façam parte do nosso grupo para se antecipar nos lançamentos, ficarem sabendo dos convidados, os materiais exclusivos quando a gente disponibiliza. E vamos para mais um papo hoje que vai ser muito bonito, muito transformador, e é uma grande honra ter uma mulher que se dedicou, né, a esse estudo, à ciência. É uma grande honra te ter aqui com a gente. Uniu a ciência, a prática, a terapia integrativa. Estamos loucas para muita ouvir a coisa. tua história de vida. Eu inicialmente quero agradecer a confiança e eu acho que o Sintonize em si é um programa que reescreve histórias, né? Eu acredito que ele toca e justamente que nem tu falaste agora, dentro do período que nós estamos, principalmente de reconfiguração, de autoconsciência, o reescrever a história. Eu acho que é um dos principais pontos, o rever, o entender o porquê tu estás aqui. E eu acho que é o que vocês fazem aqui, com uma perfeição gigantesca. Com certeza. Cada dia é uma nova oportunidade, né, Vivian? O Sintonize com você não é para mim, não é para a Bárbara. É para você que está aqui conosco, nossa convidada, e para você que está aí assistindo também. Então, se tiver dúvida, se tiver alguma sugestão, reclamação, não precisa guardar para você. Pode mandar uma mensagem, escreve, comenta, mesmo que for para falar mal. Por Da favor, nossa comente. roupa, inclusive do cabelo, da maquiagem, a gente tá disposto. Estamos até combinando hoje. É, exatamente. Porque a única maneira que nós podemos melhorar é sabendo no que precisamos melhorar. Então, por favor. Com certeza. A gente precisa aprender que toda crítica é construtiva. Claro. Sair daquele padrão de crença onde, ai meu Deus, o que é isso? Não, que bom. Que bom que eu posso melhorar, justamente. Então, acho que a tua fala foi fantástica. Mas, Vivian, qual que é a sua história de vida? Como que você chegou primeiro na ciência e depois você migrou para uma terapia mais integrativa? O que aconteceu contigo para você fazer essa caminhada toda? Vamos lá. Tem uma frase que veio aqui agora em mente, porque quando perguntavam qual era o meu nome quando eu era criança, eu dizia que era Viviana Sobrevive em Busca do Amor. Ai, que amor. Nome e sobrenome. Isso era uma coisa Tem um que... livro. Inclusive, eu escrevia isso, né? Tanto é que eu era corrigida pela professora. Todas as provas eu colocava isso. Que amor. Eu ainda não sei de onde veio isso, mas a Vivian sempre buscou algo, né? Eu me lembro de ser uma criança que tinha vários questionamentos e nenhum respondido. Eu vim praticamente daquela criação dentro da Igreja Católica, com uma mãe super católica, avós. Bom, tinha uma tia que era freira e Tu foi nascesse aqui no estado, no Rio Grande do Sul. Oi. Tu é daqui do Sim, estado. nasci em Estrela, Tá. olha só, e cresci em Vespasiano Correia, Uhum. uma cidade na época de 2.000 e poucos habitantes. Hoje eu acho que, desculpa, prefeito, que é amigo da família, mas eu acho que deve ter uns 4.000 habitantes hoje. Uhum. Mesmo numa cidade pequena, a minha forma de ver o mundo sempre foi muito ampla. Justamente por causa dessa tia, Olha aí. que era freira, e ela viajou o mundo. Tanto é que ela
eu até começo a falar nela, eu me emociono um pouco, foi uma das pessoas que eu segui. Tanto é que depois eu vou chegar nessa história. Que bonito. Então, eu sempre tive muitas perguntas. E eu me lembro de querer ser médica. Eu não tinha bonecos que eu dizia que eram filhos. Eram os meus pacientes. E assim, obviamente, como em toda e qualquer cidade pequena, tu acaba a 8ª série, na época, vai para uma outra cidade para fazer o 2º grau. E em si, a minha família não tinha tantas posses para poder fazer, né, um 2º grau direcionado para um vestibular. Uhum. Mas, enfim, acabei fazendo o 2º grau técnico. Mesmo assim, prestei vestibular para medicina aqui em Porto Alegre, na URGS. Infelizmente, acabei acabei não concretizando esse sonho. Uhum. Mas eu passei em outras universidades e eu resolvi fazer biologia. Uhum. Com o intuito depois de migrar para medicina. Uhum. Só que eu acabei me apaixonando pela biologia. Interessante. E a minha sorte é que realmente a universidade que eu fiz, a biologia ela tinha o foco no ser humano, Uhum. né? Então foram aquelas cadeiras aonde tinha biologia celular e molecular, patologia, tudo que eu amava de verdade. Terminei a faculdade, né? Aqui só vou contar um pouco da minha história acadêmica. Com certeza. Terminei a faculdade, vim para Porto Alegre para fazer uma especialização na URGS em ciências radiológicas, Uhum. física. A pessoa também gosta. Tá. Terminou, comecei a trabalhar com o meio ambiente, mas não era. Uhum. E nunca foi o que eu quis. E um dia, simplesmente disse, olha, eu vou largar tudo. E vou fazer biologia celular e molecular na PUC. Independente do que aconteça, eu disse assim, eu vou. Passei como bolsista. Mas aí seria já para não uma graduação. Mestrado. O mestrado, já o mestrado, tá. Passei como bolsista, né? Fiz toda a parte Que interessante. praticamente do mestrado, defendi. E aí eu disse, bom, agora vamos para o Isso tu tinha que doutorado. idade? Olha, o meu doutorado eu defendi em 2019, eu tô com 43. Então, teve muito tempo ali que eu terminei a minha especialização, trabalhei com o meio ambiente até eu decidir seguir realmente o que eu queria. Entendi. E aí, eu passei no doutorado, em 2019 defendi. Que legal. Doutorado em medicina. Também naquele impulso, que também tem uma história, que agora eu vou voltar para essa história de Vamos novo. querer saber. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, foi a primeira vez que eu posso dizer assim, ó, eu mudei completamente a minha visão de vida. Meu pai havia se separado da minha mãe. E foi exatamente nesse período que eu sempre digo, eu deixei de ser a criança e eu passei a ser a mãe. Dentro da constelação familiar, a gente fala que isso é um papel eu por você. Eu tinha uma mãe fragilizada, um irmão recém-nascido. Uau. E eu, com 8 anos de idade, vendo tudo o que havia acontecido, né? Eu comprei todas as dores. Eu comprei a minha mãe como minha filha, meu irmão, talvez ele não saiba disso, Como filho, né? como filho. Tanto é que Te eu hoje emociona não tenho muito, né? filhos. Sim. Porque eu já tive, como eu sempre digo, eu já tive os meus 2 filhos. Uhum. E assim foi uma vida inteira, convivendo com todos os conflitos, com tudo o que aconteceu, que foi muita coisa. Foi uma adolescência conturbada, com uma raiva guardada, né? Sempre cuidando cada passo que tu dava. Tudo tinha que ser muito perfeito. Milimetricamente planejado. Milimetricamente. E mesmo que eu não gostasse da minha posição, eu honrava essa posição. Eu honrava essa mãe, eu honrava tudo que... É como se eu tivesse construído um castelo de Fiel cartas. ali. E em 2005, estava terminando a minha faculdade. No meu livro que vai sair, eu justamente conto exatamente esse fato. Isso tem a ver com o programa de hoje. Eu estava na sala de aula, eu e minha mãe nos falávamos todo final de tarde. E aquele dia ela não tinha ligado para mim. E a gente sabe que alguma coisa está errada.
E eu sabia que ela tinha médico. Ela me ligou durante a aula, eu atendi e ela disse: eu estou com câncer. E literalmente o teu mundo cai. E aí aquelas percepções que a gente tem de tempo e espaço se esvai. Eu só me lembro de estar na sala de aula e de estar em casa. Aquele meio tempo eu não me lembro o que foi que aconteceu. Nós iniciamos naquele período uma luta que se estendeu até 2009. Não foi fácil, porque a gente teve, além das cirurgias, decorrências de várias doenças. Então, durante muito período eu vivi em hospitais. E aonde estava a Vivian? A Vivian não existiu nesse período, porque a Vivian lutou contra a morte. E isso é uma das coisas que hoje eu percebo. Eu fui tão egoísta para não perder o que eu achava que era minha filha, que eu lutei contra algo que eu não tinha como lutar. Em cada momento, em cada período. E eu fui extremamente egoísta também, porque eu praticamente obriguei a minha mãe a lutar. Né? É aquele apego gigantesco que a gente não... Hoje eu entendo justamente o que aconteceu. Enfim, eu perdi. Em 2009 eu perdi. Deixa eu respirar. Aproveita, Vamos respira um respirar. pouquinho. Vou colocar um chazinho aqui para Com você. certeza. Pedir para nossa produção trazer um papelzinho, que eu acho que convidada e entrevistadora vão precisar de papéis nesse programa de hoje. Estamos E- passando por situações muito parecidas. Falando sobre o chá, Maravilhoso. esse chá é da Bruta Flor. Uhum. E tem algo que você não sabe. Não sei, Não sabe, eu vou contar. me conta. A Ju, da Bruta Flor, fez um blend de chá específico para nós. Com certeza. Com E certeza. esse chá será batizado de Sintonize com Você Ai, que lindo. e será disponibilizado para quem quiser comprar. Já Maravilha. está pensando Obrigada, Marcinha. na Pode embalagem. deixar ali com ela Pode deixar, meu amor. Precisa... A nossa... A Ju já Nossa, está pensando numa Obrigada, embalagem. querida. Nós vamos fazer, inclusive, um kit. Muito legal. É Com um o chá chá, muito especial, O né? copo e um porta-copo Ah. orgonite. Ai, que lindo. Tudo Meu Deus. para legal. você sintonizar com você mesmo. E com a gente, E conosco. né? Que lindo. Vamos precisar de um pouquinho de papel Ju, no episódio. gratidão. Querida. Que bonito. Voltamos. Vamos lá. Voltamos, Vivi. E eu perdi. Né? É uma Eu luta. perdi uma filha, eu perdi uma história, eu perdi tudo que eu tinha construído e o que eu tinha me dedicado. Uhum. E eu fui junto. Eu passei praticamente 2009, 2010, 2011 e 2012 só respirando, Uhum. Sobrevivendo. sobrevivendo. Uhum. Em 2012 foi quando eu decidi entrar no mestrado, Uau. que eu acho que foi aquela só um pouquinho, Aquele sopro de vida. deixa eu tentar, né? Uhum. Fazer algo que eu realmente Queria. queria e que eu sei que eu teria apoio. E foi aí que eu iniciei essa jornada. Tanto é que eu me lembro de ter dito pro meu pai, independente do que aconteça, Uhum. se tiver que pagar ou não tiver, eu vou dar um jeito. Uhum. E aí passei como bolsista Bolsista. da CAPES na época. Que legal. Em 2012, perdão, em 2013, quando eu já estava num ano de mestrado, eu descobri que eu estava com câncer. Uau. Honrar até o último limite. Uhum. Eu estava com câncer de tireoide, não era um estágio inicial, já era um O estágio câncer da tua avançado. mãe foi em outro local. O da minha mãe foi útero, Tá. mas depois ela teve vários Outras outros, metástases. que não Uhum. foi recorrente deste, Uhum, uhum, né? Foram independentes. independentes. Enfim, obviamente que depois a gente tem um estágio final onde... Mas enfim, fui. E eu me lembro o dia que o médico me disse, Vivian, tu Mas estás tu tinha com algum sintoma? nada. Tinha dor, nada? Eu só senti uma pequena bolinha quando eu me lembro de fazer yoga e senti como se Quando- fosse Um arranhadinho. pra varar,
né? Como a Vivian ainda estava naquele estágio de torpor, de não se ver, Uhum. tu deixa. Entendi. E eu me lembro do meu orientador na época, ele dizendo, Vivian, tu precisa olhar isso. Tá. Até o dia que inchou Uau. o meu pescoço, ele disse assim, tu vai agora. Né? Ele também era médico, ele disse, tu vai agora. E eu consegui, no mesmo dia. O médico, obviamente, como eu trabalhava no hospital da PUC, então Sim, era já só ir fazer o pro... exame ali. E ela só disse, Vivian, eu vou te dar medicação. Amanhã tu volta. Eu saí do consultório para uma eco, Uhum. da eco para patologia e 15 dias depois foi Tava uma na cirurgia. mesa. Uhum. Então foi uma coisa muito Muito rápida. rápida. E tem uma das coisas que eu acho que eu não conto, talvez, e isso aqui eu tô perdendo a vergonha também. Como eu tava nesse estágio de torpor, obviamente que eu tava num estágio de depressão, eu me lembro de entrar na sala de cirurgia e dizer, deu. Uhum. Se tiver que ser, olha o egoísmo. Se tiver que ser que seja agora, eu nem vou ver. A pessoa não tem. Mas por que egoísmo? Eu não estava pensando em nada ao meu redor, em nenhuma conquista, em nenhuma das pessoas. Eu estava dentro do meu mundo, vivendo aquela história que não tinha terminado dentro daquela dor insuportável, Entendi. Ela né? ainda estava conectada com a mãe. Muito conectada. Uhum. E a vida, ela te dá o que tu pede, Sim. né? É uma coisa inacreditável. A minha cirurgia, que era para ser de 4 horas, ela demorou 6. Eu saí entubada, em coma, e fui Uau. para UTI. Quando eu acordei, eu achei muito engraçado, eu sempre digo, teve uma Vivian que entrou na sala de cirurgia e outra Vivian que saiu dessa sala de cirurgia. O que aconteceu, eu não sei. Eu busco explicações até hoje, mas não era mais a Vivian. Uhum. Eu acordei sem voz, porque as minhas cordas vocais estavam paralisadas, foi muito mexido. Sim, sim. Sem forças, sem conseguir comer e dando risada. Uau. Tanto é que eu olhava para todo mundo ao redor, é como se aquela história tivesse ido embora e eu estivesse realmente preocupada com quem estava aí. Uhum. Uhum. E eu me lembro de ter vivido, por quanto mais eu tivesse dificuldade de sair do hospital, de respirar, que eu tenho essa dificuldade até hoje, de comer e falar, ninguém me escutava, eu dava risada. Porque eu falava. E aí tem outro detalhe aqui também, existe uma Vivian que não falava. E a Vivian que saiu da cirurgia estava falando que nem uma enlouquecida, sem ninguém escutar. Entendi. Né? Mas que não saía a voz. Não tinha. Tanto Entendi. é que essa Era voz só um aqui... movimento de tentar se expressar. Essa assim. voz é muita fono que eu fiz para Claro, poder recuperar. Claro. Ok, eu simplesmente mudei a minha vida. Completamente. Casa, relacionamento. A única coisa que não mudou foi o mestrado. Eu continuei ali, mudei completamente tudo. Iniciei uma nova caminhada, né? Num novo relacionamento. Hoje nós estamos casados desde 2013, enfim. Construir algo novo a partir daí. Então, realmente mudou muita coisa. E aí, em 2014, a vida te dá uma rasteira de novo. Tu pediu. Né? Eu vou te mostrar mais um pouquinho quanta força tu tens. E eu tive uma remissão desse câncer. Então, foi mais uma cirurgia, foi toda uma remoção de linfonodos nessa área, mais um tratamento. Dessa vez foi muito mais difícil. Mas o bacana eu sempre digo, eu tenho, por quanto mais eu acho que eu desisti de algo, não. Né? Sempre vem aquela força gigante que te dá aquele empurrão. Uma semana depois do meu tratamento, eu estava fazendo a prova de seleção de doutorado. Nossa. Passei em 3º lugar para medicina. Uau. Então eu disse, poxa, né? Vamos lá, a vida está te dando outra alternativa. E eu vivenciei esses 4 anos do meu doutorado intensamente. Em pesquisa, criando novos métodos de diagnóstico, construindo. Eu trabalhei com doenças negligenciadas, então... Viajamos para o Brasil inteiro. O que são doenças negligenciadas?
nós temos todas as doenças que entram dentro de um patamar de esquecimento. Malária. Tipo, a gente tem... radicadas, assim. Não, são aquelas doenças que nós temos em excesso, mas elas são esquecidas por grande parte da população e tratadas de algo, por isso negligenciadas. Entendi. Por né, a serem gente muito tem- comuns, talvez. Por ser comum e por não ter tanto investimento. Por exemplo, a esquistossomose, que é uma das que eu trabalhava, falta de saneamento básico. Simples assim, Uhum. né? Enfim, com tudo isso, praticamente viajei o Brasil, Que legal. trabalhando com comunidades carentes. Tá. Cheguei em 2019, eu tinha que defender o meu doutorado em março. Em fevereiro, eu estava numa cirurgia. Mais uma vez. Não. Porque eu tinha um estágio pré-cancerígeno no colo do útero. Honrar a mãe, mais uma vez. Lá vem a Sim. história. Conexão total no útero. Eu não havia desconectado Sim, ainda de sim. toda essa história da minha mãe. Uhum. Enfim, defendi o doutorado e foi aí que eu disse assim, peraí. Né, eu tinha uma terapeuta que se transformou em amiga, comadre, ela disse, assim, Vivian, teu. Uhum. Quem sabe tu procura constelação familiar. Uhum. E aí procurei um constelador. E foi o momento mais difícil da minha vida. Porque foi uma constelação rápida. E ele só disse assim, ó, tu é tua mãe. E me mandou embora. Uau. Te largou com um problema no colo. Eu me lembro de não conseguir Uhum. pegar um Uber na Sim, época. imagino. Eu cheguei em casa, eu chorei. Absurdamente. Não se Uhum. faz. E daí eu disse assim, gente, se eu não sou eu, quem sou Quem eu? que é? Cadê eu aqui? Eu entrei em crise existencial. Claro, lógico. E tive que procurar auxílio, né? E foi aí que eu comecei a entender um pouco sobre constelação. Procurar. Sim. Eu sempre digo, ele foi ao mesmo A tempo... porta de entrada. Ele, mesmo que seja através de um trauma gigante, Uhum. ele... Abriu uma porta, possibilitou. né? Abriu uma Aí vem porta. aquela mente que quer entender um pouco mais. Sim. Por que Enfim. que isso mexeu tanto contigo, né? Comecei a entender um pouco de constelação, mas eu continuei na pesquisa. Em 2020, eu estava indo para a África Uau. explicar qual foi o teste diagnóstico que eu desenvolvi. Tanto é que ele está em processo de patente até Que hoje. legal, que legal. E por incrível que pareça, aí entra a minha tia, essa que é freira. Freira. Ela era missionária. Ela trabalhou 16 anos na África. Tá, como missionária ela... E desde criança eu queria ser a minha tia. Entendi. E eu encerrei a minha carreira como pesquisadora no mesmo país que ela. Olhando o que eu sempre queria quando eu era Uhum. criança, que eu achava aquilo fantástico. Aquela fonte, né? Voltei para o Brasil e aí a gente entrou dentro daquele período complicado, Sim. né? E foi diante desse período que realmente a pessoa teve que parar e dizer, opa, né? Foi aquele opa assim, agora tu tá te olhando de verdade, agora tu tem que te olhar e vamos lá. E aí comecei a fazer constelação familiar, estudar, ler. Uhum. E eu me lembro que o meu curso foram 12 módulos. Tá. Cada módulo eu tinha que fazer um texto. Cada texto eu revirei a minha história. Cada linha foi um choro, cada linha foi um tentar entender. E eu aprendi pela primeira vez a não olhar a minha história com os meus olhos, mas entender que existem outros olhares. Né? Então eu comecei a entender tudo o que aconteceu desde de criança Uhum. e entender que eu não havia vivenciado um luto. Uhum. Não tinha deixado a minha mãe ir. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar esse processo do papel eu por você. Me colocar dentro do meu lugar de verdade, dentro da minha família. Uhum. E aí, começou uma jornada fantástica. Os caminhos se abriram, né? Porque... É uma mudança total de vida. Nós começamos a ressignificar tudo. Porque quando acontecem essas coisas, a gente passa a enxergar aquilo que a gente passou E olha pra através de uma frente, lente. né? E olha pra frente e deixa de olhar pra trás, né? Exatamente. E aí, veio a formação. E eu disse, opa, de novo. Uhum. O que eu vou fazer?
agora com tudo isso. E aí eu desenvolvi o Autocura do Ser, né, que é esse projeto, e eu comecei a compilar essas informações dentro de uma ferramenta que eu chamo de mesa consteladora ancestral, que tem um porquê. Ela veio como uma ferramenta de constelação com bonecos, unindo todo esse buscar memórias, que daí entra a neurociência, né? Todos nós aprendemos desde criança através dos 5 sentidos. Tato, olfato, visão, audição. Então, é assim que o nosso cérebro entende o meio e é assim que a gente captura absolutamente tudo, né? Desde o útero materno. Então, o meu intuito era justamente pegar essas ferramentas, trazer para a mesa, e não é tão difícil, porque numa constelação com bonecos, tu tem o pegar o boneco na mão. Tu pode utilizar cheiros, tu pode utilizar sabores, tu utiliza a voz. Então, buscar estas memórias mais profundas. O movimento que eu faço com os bonecos também é um pouco diferente, porque é um enfrentamento. E, obviamente, que a gente começou a trabalhar com processos de indução para trazer esta memória à tona, fazer o que eu fiz, né? Olhar esta história e fazer com que ela volte com esse olhar um pouco diferente. Talvez o reescrever após cada módulo, né? Exatamente. Isso Então, é muito simbólico, né? E foi assim que surgiu. E o mais bacana dessa história, eu sempre digo mais bacana, é que a vida vem e te tenta de novo, né? O que aconteceu quando eu tinha desenvolvido a ferramenta, resolvi dar o primeiro curso, lá em 2002, eu consegui uma bolsa de pós-doc. E aí eu tive... E aí tu tem aquelas escolhas, o que tu vais fazer? Tu volta pra pesquisa ou tu continua? Ou tu vai pra prática? Meu orientador tá bravo comigo até hoje. Mas pode ser que um dia, né? Temos, né? Eu neguei uma das coisas que eu achei que era o que eu iria ser uma vida inteira. Sim. E comecei a me dedicar exclusivamente às terapias. Então, depois da constelação, veio a psicologia junguiana, hipnoterapia. E aí eu fui entrando um pouco mais dentro desta espiritualidade também, com apometria, com todo entendimento do reiki. Essas ferramentas da mente, né? E tudo isso hoje faz parte do meu trabalho. Às vezes, apenas uma situação, algo que a criança ouviu ou percebeu ali, já cria isso, já é suficiente. Quando é extremamente marcante, aquilo Agora tu me trouxe uma lembrança. Ó, os gatilhos. Sim. Teve um momento específico da minha vida, e aí agora veio uma memória da minha mãe, num dia... E aí entra o tentar ressignificar, quando tu olha com outro olhar. Num dia de fúria, justamente com tudo o que havia acontecido. Não me lembro o enredo, mas ela apontou para mim, dizendo... me lembrei do enredo. Tu nunca vai ser nada na tua vida. Uau. Eu agora me lembrei nitidamente desse apontar. Isso foi uma das coisas que me prejudicou durante muito tempo. E ela falou com muito amor. Hoje eu entendo o enredo, mas por muito tempo isso me machucou. Isso prejudicou prosperidade, prejudicou horrores de coisa. Então, foi uma luta contra esse também, né? Foi eu mostrar também para mim mesmo que ela estava errada. Então, tem muitas coisas, uma palavra, um gesto, um toque. Algo que, por vezes, por exemplo, não é, sei lá, não coloca essa saia porque vão olhar. Te comporta porque Fecha vão falar. São coisas que a gente não... se transforma em uma programação e, por vezes, tu não tá te permitindo alguma coisa. Tem uma das coisas que eu repito muito. A gente fala muito em prosperidade, né? A prosperidade virou a palavra do momento, mas a gente também não desmembra a prosperidade, não é só dinheiro. É saúde, é relacionamento, são vários aspectos. Mas não existe prosperidade quando tu tem um padrão de crença limitante ou tu tem uma programação. Não existe lei da atração. Eu sempre digo para as minhas alunas, tu pode colocar um quadro, colocar uma Ferrari,
uma casa gigantesca e tu olhar todos os dias, eu quero essa casa, e tu fazer lá as tuas meditações. E dentro, como uma programação do teu inconsciente tá dizendo que tu não vai conseguir, Uhum. tu precisa trazer essa programação, porque tu tá te sabotando. Dentro da psicologia, que a gente fala da psicologia positiva, né? O que vale mais? Quando tu diz um não, o que uma criança faz? Ela Quando tu quer. diz, ela vai e quer. Uhum. E a tua mente, quando tem um não guardado ou armazenado como programação, é o que prevalece. Uhum. Não é o que tu quer. Nós, em termos de entendimento de inconsciente e consciente humano, 3% é o teu consciente. Eu vou resumir os dados do Lipton. 3% é o que tu quer. Tá. É o que tu tem consciência. Uhum. O restante é teu inconsciente. 3% só, imagina. Porque você tem todas as memórias guardadas desde a gestação. E existe um estudo, não me lembro agora, a quantidade de bits de dados que nós absorvemos conscientemente, que grande parte daquilo nós não vamos reter, e o que o inconsciente capta. Uhum. O inconsciente vai captar aromas, vai captar sons que nós não escutamos, não temos ciência do que escutamos, Uhum. tonalidades, cores, texturas. É uma informação muito mais detalhada, muito mais profunda, que vai ficar no Com inconsciente. certeza. E por isso, reforçar, inclusive, o teu papel aqui para os nossos telespectadores, Meu né? papel aqui, Teu papel como Não tô sabendo. grande terapeuta e que tem um programa na RS Play, Papo de papo de Terapeuta, terapeuta. que traz exatamente possibilidades para as pessoas, né, Marco? Trazer tantas conversas, tantos especialistas. Fala um pouquinho para o pessoal do teu programa, Marco. Nós sempre trazemos técnicas, nós sempre vamos falar sobre questões práticas, dicas práticas, soluções ao alcance de todos, que inclusive eu gosto de falar isso no Muito programa. legal, com certeza. A Vivian já esteve lá, É, exatamente. Conheci ela através do teu programa também. deu muita dica importante. Muito legal. É um programa também feito para quem está assistindo, para ajudar as pessoas a terem um conhecimento maior sobre as técnicas integrativas, E cada uma vai se afinar com aquilo vai que se fizer afinar com mais uma sentido, técnica com né? outra, Uhum. ajudar no encaminhamento para um autoconhecimento, uma autoconsciência, Isso viver aí. em conjunto É o com a papel do família. terapeuta, né? Que vai Nenhum auxiliar, terapeuta né? resolve. O Sim. terapeuta ajuda a pessoa a ressignificar Tem de que dentro querer, pra que nem ela fora. falou isso no programa, né? Primeiro a pessoa tem Exatamente. que querer. Eu acho que tu finalizou a tua frase ali, né? É. A pessoa tem que estar aberta, né, para essa mudança, né, Vi? Não existe pílula mágica, né? É. Tu pode te esconder uma vida inteira. Tu pode fugir. Tu te acostuma com essa dor. Né? Mas é só o acordar. E o acordar, ele precisa, ele detém a responsabilidade. Então, se tu querer e tu continuar tendo essa responsabilidade, tu muda a tua visão. O Marco falou uma coisa muito importante sobre o inconsciente. Ele tá ligado, né? Ele capta absolutamente tudo. Por exemplo, se tu vai para uma festa de casamento, tu sabe tudo o que aconteceu. Uhum. Tu Você sabe de sabe, todas as fofocas. tu sabe de todas as informações. Por quanto Sim. mais tu possa estar conectado só a essa xícara de chá no momento, Uhum. o teu inconsciente captou tudo. Sim. Tem um exemplo que eu dou. Tu sai da tua casa e tu quer tomar um sorvete de baunilha. Uhum. E tu anda pela rua. E, de repente, o teu inconsciente capta uma pessoa tomando sorvete de morango. Tu vai chegar lá e tu não vai mais querer o sorvete de baunilha. Entendi. Tu vai querer o de morango. Uhum. Porque tu captou tantas informações, né, que te levaram a querer aquilo. Isso seria ser induzido a algo. Totalmente. Uhum. Tem um estudo que foi feito, eu infelizmente não me lembro em qual universidade dos Estados Unidos, há pouco tempo. Eu estava estudando a semana passada um assunto e isso apareceu na aula. Uma pessoa que assiste de 20 a 30 horas um filme em inglês legendado, Uhum. sabe falar inglês. Sabe se comunicar, não vai falar, mas vai... Legendado em inglês. Legendado com a legenda em português. Ah, com a legenda Ela em português. escuta o inglês e Entendi, lê em português. entendi. O inconsciente já
já sabe pegou, falar já inglês. pegou. Uhum, uhum. O inconsciente, ele é o teu sabotador ou ele é Olha teu lá. professor? Ele deveria ser o nosso Teu- melhor amigo, mas é Ou o o seu primeiro pior puxar o tapete. inimigo, né? Mas aí a gente tem que aprender Exatamente. Fazer as pazes. a fazer as pazes com ele. Autoconhecimento. Senão não adianta, tu vai ser comandado por Refém, ele né? Refém, né? cegamente. Uhum. Cegamente. Só retomando a minha história, e talvez isso sirva de exemplo para algumas Com pessoas. certeza. Quando eu falei da separação do meu pai com a minha mãe, eu falei da história da minha dor em ver ela. Uhum. E teve uma das coisas que eu aprendi também. Por quanto mais raiva eu tenha tido e mágoa durante todos esses anos, e aí foram acrescentadas por causa da morte da minha mãe, pelo ato que ele tenha feito Uhum. e como ele fez. Hoje eu entendo que tinham duas pessoas. Quando a gente revive, quando a gente busca entender essa história, olhar, traz aquela história que é o trauma. Tenta entender que não é só tu. Tenta entender que existem outras pessoas, tenta entender que existem outras visões. Isso é reconfigurar uma memória, né? O que é a neuroplasticidade em si que a gente fala tanto? Isso também foi descoberto há muito pouco tempo. Eu estava no doutorado, no mestrado, quando a gente começou a falar mais fortemente sobre neuroplasticidade. Os teus neurônios, por quanto mais, por exemplo, tu perca uma ligação de neurônio com o outro, eles se comunicam, né? A gente tem aqueles Sinapses, né? bracinhos. Uhum. Se tu perder uma comunicação, por exemplo, tu romper aquela, o que precisa passar, ele começa A a reconectar. tatear e se reconectar. Tem um exemplo que eu digo, que eu sempre dou. Tu tens uma estrada de mão única que tu sempre usou. Uhum. Aquela é a informação que te foi dada. É o teu trauma. Então, tu vai direto, né? E, de repente, tu olha para isso. Tu cria uma estrada diferente, é uma visão diferente Que essa daquilo. estrada que a gente estava acostumado, o trauma, é a nossa maneira de agir. A nossa resposta a alguma coisa. E quando tu aprende, tu chega ali naquela encruzilhada e diz, peraí, só um pouquinho. Isso aqui também pode ser diferente. Você vai aprender a agir diferente, você vai aprender a sentir uma sensação diferente, vai mudar tipo de emoção. E uma lembrança ou um trauma, quando trazido à tona, quando tu quer enfrentar ele, Uhum. tu sempre vai reconfigurar, tu sempre vai mandar esta memória com um outro olhar. Então, o que era dor, quando tu traz à tona e tu olha com outros olhos, ela volta leve. Uhum. Ela nunca vai voltar a mesma. Uhum. Tanto é que o Ivan Esquerdo, um dos maiores neurocientistas, né, faleceu há pouco tempo. E graças, como eu sempre digo assim, eu honro ter tido ele como professor. Ele sempre dizia, se tu traz uma memória 1000 vezes, ela nunca vai ser inicial. Ela sempre vai estar com um adicional. Então, é como se tu te esquecesse realmente daquela dor. Uhum. Só que tu tem que trazer ela à tona, tu tem que entender que ela precisa ser aliviada. E aí, voltando à história de novo do meu pai, hoje eu não vejo a história com a dor da Vivian, com o que aconteceu com a mãe dela, o que aconteceu com o pai. Eu entendo que existem 3 pessoas, 3 escolhas. E uma das coisas que eu estou aprendendo nos últimos tempos é respeitar essas escolhas. E tu tem que passar por cima de muita coisa. De muita mágoa, muita raiva. Mas foram as escolhas. Eu não tenho controle sobre isso. E eu tenho que aprender a respeitar. E esse aprender a respeitar, aprender a ressignificar, não é fácil para ninguém. Não. É dolorido, mas é possível. É pegar cada uma daquelas memórias e dizer, opa, dá aquela olhadinha Abrir de as novo gavetinhas. e ver. Quando a gente consegue ter coragem de olhar e ressignificar, é tão libertador. Teve uma frase uma vez que é meu pai maravilhoso. falou, que eu viajava muito desde muito nova, fui para a Índia e viajei. E ele sempre dizia, mana, tu tem que resolver umas questõezinhas aí e tal, né? E ele dizia, tu tem que abrir as gavetinhas, não adianta só mudar o armário de lugar. Eu digo, tu abre a gaveta, tu elimina esse peso, tu arruma e tu fecha ela de novo. Uhum.
né? É isso, é tu te Isso não é uma permitir. única vez, são várias. Nossa, várias vezes. Uma vez É um trabalho incessante, mas depois que a gente começa, tu não não quer parar consegue mais. parar mais. É automático, quase, praticamente. Sim. Né? A E percepção de melhora, de bem-estar, de prazer é É. tanta tu você tá acorda mais sempre- rápido. É, Tu verdade. acorda. É a mesma coisa de uma crença limitante. Por exemplo, tu tá lá, tá guardadinha, né? Dinheiro é sujo. Eu tinha muitas crenças limitantes porque eu aprendi com o meu avô, né? Dessas questões de realmente o dinheiro, ele vem com ele, para o meu avô vinha com esse peso. Mas enfim, eu comecei a me policiar. E aí, quando tu começa a trabalhar essa crença, tu começa a entender, não, opa, peraí, isso daí, além de ser... Vamos lá, a gente ainda tá honrando alguém da família. Exatamente. Porque enquanto tu alimenta a crença, é como se tu tivesse proximidade com aquele indivíduo, Uhum. né? Então, vamos lá, primeiro passo. Não, essa crença não me pertence, isso não é verdade. Tem uma das coisas que eu ando falando muito. Por que eu tenho a crença de que dinheiro é sujo se é o que me sustenta aqui? Se é o que paga o meu viver, se realmente dinheiro não valesse nada, talvez eu não estaria aqui agora. Uhum. Porque lá atrás, as minhas cirurgias, eu não teria como. Então, tu começa a te policiar e tu começa a trabalhar esse padrão. Uma crença é muito mais difícil Uhum. de trabalhar, porque tem muito mais coisas envolvidas aí, principalmente a honra, o sistema, Sim. Uhum. né? Mas tu começa a acordar mais cedo. Sim. Opa, ó, tô aí de novo. E com o tempo, tu vai tirando esse gatilho, né? Então, não é só o olhar, também é Sim. se reeducar. Sim. Dentro de um padrão de crença, tem a reeducação também. Uhum. Que é o trabalho continuado, né, como terapeuta, né? Então, de repente, agora a gente já está se encaminhando, né, para os nossos finais. Os papos passam muito rápido, Agora que né? tá ficando bom, Mas, Vivian, fala um pouquinho sobre atualmente, como é que tu tem trabalhado, né? Tu tem um sistema, são mentorias, são atendimentos individuais, como é que o pessoal que está nos escutando pode te acessar? O meu trabalho todo iniciou com a constelação familiar, então Tá. esse é o carro-chefe hoje. Tá. Até então era chamado de mesa consteladora, porque tinha toda essa técnica. Hoje eu chamo de constelação neurointegrativa, Olha lá. porque a gente tem toda essa parte desse conhecimento. Então, Criança pode fazer também? pode. De preferência, criança, sem sombra de dúvida, presencial, Sim, né? sim. Porque a gente consegue trabalhar com essa parte lúdica. Tá. Mas dentro da constelação padrão, tu já tem uma limitação Ah, é? de idade. Para neurointegrativa, não, porque eu vou tentar, no mínimo, através da busca principalmente das pecinhas, como ele vai colocando, só tentar entender qual é o problema né? A gente não vai conseguir trabalhar com a reconfiguração em si, Claro, como claro. com um adulto, mas a gente Sim, entender o contexto. Mas de repente captar algumas informações que vão ajudar os pais a lidarem, né? Eu Exatamente. pensei muito, né, na Sim. questão familiar, Exatamente. assim, né? Então, a gente tem o carro-chefe. Entender por que aquela criança tem certas atitudes, certos comportamentos, né? Aí a gente educa É. o pai e a mãe que estão também dentro deste Claro, papel. que às vezes a gente também acha que a estão criança aprendendo. está nos atacando, porque meu filho age dessa maneira, porque é um ataque a mim, ele não reconhece o esforço, né, que eu tenho por ele, né? Como é interessante, né? Bonito, de repente, para o pessoal poder ter essa possibilidade, né? Só deixa eu abrir um adendo. Quando um pai ele pensa nisso, será que ele se lembra que talvez ele fez a mesma coisa Uhum. com a mãe e com o pai? Porque às vezes tá simplesmente a criança tá sendo aqui. Por que te fere O comportamento do filho. o comportamento do filho? Uhum. Essa é a primeira pergunta. Sim. Se tá te ferindo é porque tem alguma coisa aí que precisa ser vista. Uhum. E se tu não conseguir ver isso, tu não vai conseguir. e também Nem superar. ajudar e também ele, o que né? está desencadeando aquele tipo de comportamento. Na criança Exatamente. e no pai também. Sim, sim. Não é só. Tem que ver os dois, né? Volto a dizer, aí entra o desexato, mais uma vez. Exatamente. Né? Tu tem um contexto onde não é só uma única peça que Sim. precisa ser olhada. Uhum. Né? Cada um tem um porquê de estar agindo daquela forma. Sim. Mas uma das coisas que a gente tem que entender é o porquê que o outro me agride. Por que isso me feriu? O que eu tenho que ver com isso? Uhum. E não é assumir aquela responsabilidade de...
né? O problema é do outro, como a gente sempre O fala. problema Não, da escola, que tem Isso. que educar meu filho. olha a fuga dos pais de hoje em dia. Com certeza. É impor a responsabilidade ao outro e não querer ver o que pode melhorar hoje, Uhum. né? E é uma construção. Família é uma construção, é uma responsabilidade, Sim. né? Então, ao mesmo tempo que tu educa Uhum. esta criança e tu coloca essas informações, Sim. tu também pode estar trazendo esse benefício para ti, estar trabalhando Sim. que Porque a talvez... criança não tem o filtro que a gente Não. tem, né? Então a criança é aquele instinto mais brutal, mais primitivo, né? E quando vem a raiva, vem a raiva, quando vem o choro, né? Então ajudar também Tá os pais a descobrindo o lidarem, né? mundo, tá descobrindo a A lidar sua com tudo. corregulação, É. assim, né? E não é fácil, tu Não. está descobrindo a lidar com tudo. É, exato. É Se tudo cobra, novo, E os pais é. também estão aprendendo a ser Também. pais. Não, Estão E legal. descobrindo ainda como se lidando, faz. e ainda lidando com os traumas da infância. Não, é Toda interessante que essa carga parte que- da neuro poder trazer a É. criança, né? Porque a gente, hoje em dia, né, com esses diagnósticos, né, do autismo, do TDAH, da hiperatividade, acho que seria um outro programa para a gente trazer a Vivian falar sobre isso também, né? Importante. Tem, Mas por que será que aumentou tanto, né, Vivian, hoje em dia, né? a gente pode trazer dados científicos ou pode trazer dados realmente Falar um pouquinho sobre isso ainda. de desenvolvimento humano. Tem uma das... muitas pessoas estão me dizendo que sou com TDAH. Uhum. Tem certeza? Do que tu tá querendo fugir? O que tu não tá Desassociado. querendo prestar Sim. atenção? Uhum. Né? O porquê que tu não está realmente te focando no que tem que focar? Uhum. Então, para mim, é muito importante a gente entender se realmente isso é um problema de ordem biológica ou um problema aonde tu pode estar querendo fugir de algo Comportamental. Comportamental. assim. Qual que é a autossabotagem, né? E na criança também. autossabotagem Na na criança criança da também. mesma Também, forma. também. na criança Uhum. também. Porque a criança, de repente, ela não está conseguindo lidar com algo. Tu imagina, talvez, isso é muito comum em crianças, né? Tu tem uma perspectiva, por exemplo, do teu pai e da tua mãe. Eles são deuses. Pai e mãe não pode errar para uma criança. Para início de conversa, tem até uma determinada época aí que pai e mãe não erram. Uhum. Tu imagina um erro deles. Mas tem uma parte também que eles não acertam nada nunca. Mas a criança coloca lá em cima, né? Sim. E de repente acontece qualquer coisa. O mundo cai. É uma decepção. Tu perde, a criança perde o chão. Então, aquilo que para ele era algo, que era uma referência, cadê? Uhum. E aí tu tem toda aquela instabilidade de talvez tu não conseguir um posicionamento, tu te irritar com o que aconteceu, tu te sentir excluído por algum motivo. Então, Uhum. precisa ser entendido isso, Uhum. Uhum. né? E às vezes foi um simples ato, uma palavra, uma atitude Sim, do um pai. abandono de fato, Um né? abandono de fato. Uhum. Uhum. Mas eu acho que estamos na hora de Passou pedir rápido. para a Vivian dar aquele recado pontual. Ou ela sentir o que ela está percebendo, né? Do Exatamente. campo. Se a gente precisa fechar alguma coisa, abrir alguma coisa. Falamos de muitas coisas, né? Falamos. Não sei, para mim é que eu posso dar um recado e posso simplesmente finalizar. Como eu sempre digo, todos os meus processos que eu chamo de indução, né? Eles nada mais são do que buscar uma memória, tu olhar para essa memória e trazer um pouquinho mais de leveza. A gente pode fazer um processo, Vamos? talvez aqui. Minhas alunas vão adorar, mas primeiro, né, a gente pode encerrar com... Talvez, olhem para um pouco do que eu falei para vocês aqui, um pouquinho da minha história, e tentem buscar um sentido. Hoje, eu, Vivian, sou o que sou, graças a tudo que aconteceu. Eu gosto de ser quem eu sou, né? E eu acho que esta Vivian, ela só pode ser reconfigurada graças a tudo, às dores, aos cortes, como eu sempre digo, cada corte no meu corpo conta uma história. Cada peça que foi tirada. Sou eu hoje.
né? Esse ímpeto, essa vontade de falar também, talvez eles não existiriam se eu não tivesse que ter trabalhado esta parte. Então, a dor, o amor, o trauma, a mágoa, a raiva sou eu, trabalhados, entendidos, nem todos, porque a gente está em processo de reconstrução, mas entendidos e compilados num indivíduo que hoje eu sei que é único, diferente de qualquer outra pessoa, e que ama, de certa forma, o que faz. E ama saber quem é, principalmente dentro dessa temporalidade, porque nós somos muito mais do que isso. E saber que a gente pode muito mais, né? Enfim, não sei se eu consegui passar direito esse recado, mas nós somos a nossa história. E sem ela nós não estaríamos, a gente não seria esse indivíduo lindo que nós somos hoje. Não teria. Então olhem para a dor com amor. Olhem para o trauma com a perspectiva de mudança. Mais ou menos isso. Que Honre legal. quem você é, honrando tudo aquilo que você passou na vida. Exatamente. Resume-se. Desse jeito. Obrigada pela tua coragem de vir aqui com a gente. Foi muito, muito bonito te abrir. Que seja um caminho lindo para ti também. Muitas aberturas, né? Coragem. Se tu quiser, a gente pode encerrar com, Eu queria. com essa detecção de Queria. campo. E Eu queria. deixa eu tentar traduzir de uma forma, então. Uhum. Bom, estamos encerrando mais este Sintonize com você. Mas antes disso, tem um recado. Bárbara, por favor. Gente, a nossa convidada, ela gravou uma meditação, um exercício muito poderoso, muito especial, que mexeu muito com a gente. E nós vamos deixar ele exclusivo para a nossa comunidade. Então, se você ainda não entrou na comunidade, clica na descrição do nosso vídeo para fazer parte da comunidade, que esse exercício exclusivo vai estar à disposição para o pessoal do grupo do WhatsApp. Foi forte. Não se esqueça, seguir o canal, compartilhar e dar o joinha. E até o próximo Sintonize com você.